Olá, meninos, tudo bem? Vamos começar aí nossa aula sobre o filo nematóide. Na verdade, eu vou dividir essa aula em duas, tá? Essa primeira aula aqui vai ser uma aula mais rápida, porque é só a fisiologia, né? E eu vou gravar uma outra aula com as doenças, tudo bem? Então vamos lá para o nosso material aqui, filo nematóide, né? Na verdade, o nome nematóide, né? Ele faz parte aí do grupo dos vermes, só que agora eles já são vermes cilíndricos, tá? Ok? Então eles são vermes cilíndricos que habitam aí os mais diversos ambientes, né? Tanto ambiente aquático quanto ambiente terrestre, água doce, água salgada. A importância dele é porque uma grande parte dos nematóides eles são causadores de doenças, tanto para seres humanos quanto também, né, para vegetais, como nós vamos ver, tá? A nível de característica geral, esses vermes eles são protostômios, né? São triblásticos, certo? Tem aí 3 folhetos embrionários e são os únicos, o único grupo de animal pseudocelomado, né? O que isso significa dizer? Ele possui uma cavidade onde abriga os órgãos viscerais, porém essa cavidade ela não é revestida totalmente pela mesoderme, caracterizando aí um pseudoceloma. É o único na escala zoológica que possui esse procedimento, viu? É o único na escala zoológica que possui esse procedimento do pseudoceloma. Tudo bem? No mais, né, nós temos aí o corpo do nematóide, ele é revestido por uma cutícula rígida e resistente, né, porque como uma grande parte desses animais são parasitas internos, né, eles têm que ser resistentes aos sucos digestivos, porque uma parte deles passa pelo estômago e pelo intestino, e fica no intestino, tá bom? Como eu disse para vocês, é o único grupo pseudocelomático, tá? Esse pseudoceloma, ele tem algumas funções importantes, né? Como, por exemplo, manter o equilíbrio hidrodinâmico, a sustentação, auxilia também na movimentação desse animal. Então, a cavidade pseudocelomática, tá? É uma cavidade bem importante para ele, porque ele desempenha algumas funções, tá certo? Depois, né, nós temos que destacar aí a presença de músculos circulares, né, e longitudinais que promovem aí o exercício da movimentação. Não é muita movimentação desses animais, porém é uma movimentação contundente, principalmente, digamos assim, de contrações para que ele possa esticar ou contrair o seu corpo, tá bom? A nível de fisiologia é bem simples, certo? Vamos pegar aqui, ó. Então, eles possuem aí, pela primeira vez na escala zoológica, eles possuem um sistema digestório completo, significa que ele possui aí de boca ao ânus, tá? De boca ao ânus. A boca dele geralmente possui dentes, né, cortantes, lâminas ou papilas sensoriais para ele se grudar na parede intestinal do hospedeiro, tá? Então nós temos aí um animal que pela primeira vez possui aí um sistema digestório completo, tá? Um sistema digestório completo, ok? Então o tubo digestório dele é constituído aí, ó, por boca, faringe, esôfago, intestino e ânus. A digestão é extracelular, eles não possuem nem sistema circulatório e nem sistema respiratório. O sistema circulatório, os nutrientes deles, são distribuídos pelo líquido do pseudoceloma, tá? Pelo líquido do pseudoceloma. O sistema respiratório também é ausente, tá bom? Quando ele acontece no meio ambiente, acontece, né, através da superfície do corpo. O sistema excretor dele é um sistema tubular, né? Nós colocamos tubos em formas de H, apesar que esses tubos podem ser simples, eles não precisam ser um tubo duplo, tá? Eles não precisam ser um tubo duplo, certo? Pode ser um tubo simples, mas a maioria deles possui um tubo em forma de H, que possui um ducto excretor, que vai filtrando o corpo do animal ao longo, né, do seu comprimento. Depois possui um poro,
né, esse poro ele libera essas excretas nitrogenadas, que geralmente são amônias, tá? Essas excretas, elas são filtradas a partir também do pseudoceloma. Tudo bem? Bom, no sistema nervoso, nós temos o sistema nervoso que nós chamamos de ganglionar ventral, né? Ele possui aí, desde os plateumintos, ele possui aí um gânglio cerebroide, que na verdade nos nematóides, o gânglio cerebroide nada mais é do que um anel que fica em volta ao esôfago, né? Tanto é que o nome desse anel chama-se anel esofaringiano, tá? É um anel que envolve o esôfago, a parte ali do sistema digestório, de onde parte cordões nervosos. Mas esse anel, ele é considerado como um gânglio primitivo, tá? Ele é considerado como um gânglio primitivo, ok? Esses cordões nervosos, eles partem aí por todo o corpo do animal, possuindo células receptoras, tá? Que são chamadas aí de papilas sensoriais, mas não possuem olhos, né, nem uma sensibilidade exacerbada, tá bom? No sistema reprodutor, a maior parte dos nematóides são dioicos, né? Existe um processo que nós chamamos de dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? A diferença entre macho e fêmea. Geralmente os machos são menores e as fêmeas, né, são maiores. Porém, nos machos apresentam-se, na maioria das vezes, espículas copulatórias, que são estruturas que servem para introduzir no canal vaginal, na vagina, né, do poro reprodutor ou vagina, como vocês querem, né, cloaca, depende muito da espécie que nós estamos analisando, mas eles inserem essas espículas, né, no poro vaginal ou na cloaca da fêmea para segurar elas, tá bom? Para segurar elas, para que aconteça aí a cópula, tudo bem? Então a fecundação é interna, né? O desenvolvimento é externo, as fêmeas são ovíparas, eliminam ovos, tá bom? Esses ovos aí, eles vão se transformar numa larva, então o desenvolvimento dela é indireto, e depois essa larva, né, vai crescendo, certo? E acontece aí a transformação do verme adulto no hospedeiro, tudo bem? Beleza, meninos? Alguma dúvida? É bem simples, viu? Vamos aqui para a primeira doença, então, tá? Vamos dar continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre a primeira doença aqui, uma doença bem conhecida, né? Uma doença negligenciada, que é uma doença que significa dizer que ela comete a população por falta de saneamento básico, de políticas públicas de saneamento, né? De prevenção. Ascaridíase, né? A ascaridíase ela é causada por um verme conhecido como Ascaris lumbricoides. Detalhe, agente etiológico, Ascaris lumbricoides, é o agente causador. Esse verme ele é um verme monogenético ou monógeno ou monóxeno. O que significa dizer isso? Que só tem um hospedeiro, tá? Então, ela é a popular lombriga, né? O ciclo dela é um ciclo bem variado, porém, o ciclo se inicia quando, né, o ser humano doente, adulto, libera nas fezes os ovos. Ó, veja só, uma fêmea de Ascaris pode liberar em torno de 200 mil ovos, tá? No seu período de vida. Se você for questionado por que ela libera tantos ovos, é por conta que ela tem que atingir o maior número de hospedeiros. Por isso a quantidade de ovos é maior, tá certo? Então, tudo se inicia quando o indivíduo doente libera os ovos através das fezes. Esses ovos, de alguma forma, ele vai parasitar ou água ou alimentos, e aí depende muito de como ocorre, né, essa contaminação. Então, digamos que as fezes, né, o indivíduo defecou no meio ambiente, veio uma chuva, levou essas fezes para dentro de um córrego. Esse córrego é utilizado para consumo de água ou para molhar hortaliças, tá certo? Então, já já a gente vai falar da prevenção, vocês vão entender melhor. Então, esses ovos, né, eles chegam a contaminar água ou alimentos contaminados, na maioria das vezes, mas existem outras formas de transmissão, tá? Por exemplo, higiene pessoal nas mãos,
né? Em cédulas monetárias já foi encontrado ovos de Ascaris, mas tudo se inicia quando o indivíduo ele ingere esses ovos, né? Ou através de água ou alimentos contaminados. Esses ovos, eles têm um ciclo bem interessante, né? Eles vão se transformar numa larva, certo? Essa larva, ela no organismo, ela vai passar pelo pulmão, pelo fígado, certo? No pulmão vai acontecer o quê? É bem interessante que ela vai lá para o intestino, né, no primeiro momento, e aí ela fura a parede abdominal do intestino e cai na corrente sanguínea. Depois da corrente sanguínea, ela migra para vários órgãos, né, através do sangue. Mas ela vai para o pulmão. No pulmão, essas larvas, elas vão causar um processo aí bem parecido com uma pneumonia atípica, né? O indivíduo ele vai tossir e vai regurgitar essas larvas. Essas larvas elas vão até a boca, tá? Na traqueia ali, na faringe, e elas são deglutidas, certo? Então assim, vejam só, as larvas elas vão para a corrente sanguínea e infectam os pulmões. No pulmão ela vai causar tosse e expectoração, certo? Tosse e expectoração. Quando o indivíduo tosse, esse verme ele vem até a faringe, o indivíduo engole essa larva, e aí vai para o intestino, e depois, no intestino, ela vai se transformar num verme adulto, né, iniciando o ciclo, tá bom? Então, esse é o ciclo da ascaridíase. Bom, continuando aqui, certo? Continuando aqui, quais os principais sintomas da ascaridíase? Certo? Quando são poucos vermes parasitando, nós não temos nenhum sintoma evidente, é assintomático. Mas quando você tem uma grande infestação de verme, causa lesão e infecção no pulmão, certo? Fígado, no intestino, né? Causa perda de peso, sonolência, prostração, podendo ser até fatal, tá bom? O tratamento são com vermífugos, né? E a profilaxia. Então, ó, profilaxia é como você evita esse processo. Então, você pode evitar, primeiro, saneamento básico, que é dar um destino adequado para as fezes humanas. Depois, lavar muito bem os alimentos, só beber água filtrada e fervida, higiene pessoal, tá? Higiene pessoal, lavar muito bem as mãos, né? E tratamento dos doentes. Tudo bem? Beleza, meninos? Vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua com as outras doenças, ok? Certinho? Beijão a vocês, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima.